Eu quero começar, Sebastião, até provocando o senhor a respeito disso. Como que foi a experiência de estar perante os ministros do Supremo Tribunal Federal e levantando a defesa de um dos réus? Não sei se o senhor atua em mais de um caso do 8 de janeiro, mas como que foi estar presente na frente dos ministros do Supremo e falar a respeito disso? Porque a gente sabe, e o senhor falou também, que existe um processo de intimidação extremamente intenso no bastidor pelo CNJ com relação ao senhor. Existe também, eu fico imaginando, outros desembargadores, outras pessoas desse meio do sistema querendo inibi-lo de falar isso, ou depois pedindo para você se retratar. Houve o que mais nessa história que a gente ainda não sabe? Marco, em primeiro lugar, é só Sebastião, nós somos colegas, vamos deixar o doutor e o senhor de lá mais tranquilo, né? Não, eu não era advogado e nem sou de nenhum dos acusados lá do 8 de janeiro. Eu apenas acompanhei as famílias e os advogados, especialmente, nas audiências que ocorreram lá no Senado e na Câmara dos Deputados, né? Então, travei uma relação, assim, de muita proximidade com os advogados, né? Então, até pela minha origem e pela minha idade, eles pediram, assim, alguns conselhos, né? Então, na semana anterior, a Gabriela Ritter, que é a presidente da Associação dos Familiares, me fez o convite, se eu poderia colaborar naquela primeira sustentação. Eu expliquei que tinha advogado no processo, mas já havia uma acordância da advogada, tivemos uma reunião online, fui ao presídio no sábado, o Aécio concordou, ele já estava sabendo, né? Concordou, então apresentei a procuração e fui tranquilamente lá para fazer a sustentação no dia 13, pela manhã, não é? E aí fui surpreendido. Assim, a expectativa, é claro que você vai com a expectativa de que tudo corra dentro da normalidade, né? Mas com uma série de ações que tem havido, infelizmente, da parte do senhor ministro, né? Alguns amigos falaram, Sebastião, cuidado, você pode falar alguma coisa e sair preso de lá. Eu digo, olha, isso faz parte do jogo, né? O advogado que tiver medo de falar, ele não vai ser advogado, vai seguir outra carreira, né? Então, fui surpreendido, né? Na manhã eu cheguei lá 9 horas em ponto, conforme marcado, né? E fui surpreendido, enquanto o procurador falava, eu não tinha tido acesso à imprensa, o colega estava ao meu lado, doutor Edson Marques, né? Que eu te agradeço, que fez minha defesa hoje lá no CNJ, disse, o senhor viu essa notícia? Eu brinquei, é boa ou ruim? Ele falou, ai meu Deus, porque eu fui falar. Falei, então conta, já que você falou. Quando eu vi, realmente eu fiquei indignado, sabe, Marco e Marcelo? Eu fiquei indignado. Poxa, eu considerei uma tentativa de intimidação ao advogado. O que é grave é isso, é você desestabilizar um advogado momentos antes de fazer uma sustentação oral, não é uma sustentação oral qualquer, é uma sustentação oral perante a Suprema Corte do país. Aliás, a minha primeira, não é? Então, eu fiquei indignado com aquilo, eu fiquei muito revoltado, mas como Deus tem os seus propósitos, aquilo ali foi como um combustível para mim. Ali foi vitamina, foi injeção na veia. Eu digo, não, tudo que eu tenho na minha cabeça, tudo que eu sei dessas pessoas aqui, desses fatos, eu espero ter tempo para falar. E Deus me deu as palavras corretas e eu falei o que devia falar, não me arrependo. Me pergunta, você se arrepende de dizer que os ministros são odiados? Não, de nenhuma maneira. Isso aí eu vi de várias pessoas, e após a minha manifestação, Marcelo, eu não imaginava que eles eram tão odiados mais do que eu havia falado lá no plenário, né? Eu não imaginava o quão eram odiados, né? Agora, eles vivem assim no mundo à parte, né? Eles se amam, né? Eles acham que são amados, né? Paciência, né? Tá sem som. Perdão. É interessante como essa questão, às vezes, na bolha da juristocracia, na bolha do serviço público, eles não enxergam isso, né, professor Marcelo? Porque existe uma bolha quase que impenetrável, né? Existe uma espécie de separação total deles da realidade.
será que não dá para furar essa bolha? Até a gente tem conversado muito sobre isso com o professor Marcelo também. E, professor, essa questão, ela chega nos ministros? Ou será que eles olharam para o Sebastião e tomaram um susto na hora que ele falou? Nossa, como é que pode? Se eu sou defensor da democracia, se eu sou defensor do marco temporal, quero acabar com o marco temporal, se eu quero dar propriedade para todo mundo, eu sou o cara do bem. Como é que eu sou tão atacado assim? Será que eles estão nesse nível de sadismo e de desvinculação com a realidade? Não, eu acho que não. Não é possível. Depois de todos esses anos, depois de tantas manifestações de rua, de tantos protestos populares, de tantas cartazes com os ministros sendo representados por urubus, né, e coisas e outras manifestações de carinho desse tipo, eu realmente não acredito que eles desconheçam, não é, que dezenas de milhões de brasileiros não têm, de forma alguma, apreço por esses senhores. Não é? Eu acho que o que talvez os tenha chocado, o que talvez os tenha surpreendido, tenha sido o fato de se deparar com um advogado que teve coragem, né? Eu posso ser assim, um advogado novo na advocacia, não é, doutor Sebastião? Sebastião, não vou atender o pedido de chamar pelo nome, porque aposentou-se há relativamente pouco tempo, né, da magistratura, obviamente não podia advogar, então, na sua primeira sustentação no Supremo, teve a coragem de dizer para os ministros, né, o que poucas pessoas tiveram, né, porque, na verdade, hoje, nas carreiras jurídicas, nós já comentamos isso aqui, não é, Marco Antônio? Existe um receio muito grande. Né? E nós comentamos, tenho quase certeza que comentamos isso aqui, na reportagem daquela jornalista Thaís Oyama, do Grupo Folha UOL, né? Depois que foi cassado pelo TSE o mandato do deputado Deltan Dallagnol, ela ouviu vários advogados que criticaram o acórdão do ponto de vista técnico, né? Até porque é um absurdo mesmo. Todos criticaram, todos disseram que estava errado, mas todos pediram a ela, por favor, esses comentários são em off, não registre os nossos nomes, né? não mencione os nossos nomes na reportagem. E ela, a própria jornalista, diz, em toda essa história, o que mais me assustou foi isso. Advogados com medo, né? Pedindo para ficar no anonimato, com medo de retaliações por criticarem o Supremo, o TSE. Né? Nós tivemos o caso da juíza Ludmila Lins Grilo, né? Que é coautora de um livro com críticas ao Supremo, que é o Inquérito do Fim do Mundo, eu também sou um dos coautores, e que foi simplesmente foi aposentada compulsoriamente, a penalidade mais grave no âmbito administrativo que o CNJ pode impor a um magistrado. Né? Então, a magistratura, o Ministério Público, a advocacia, né? Existe um sentimento de medo, né? Com relação ao Supremo. E o doutor Sebastião foi destemido e disse diante deles o que eles precisavam ouvir. Agora, esse negócio do CNJ, que é uma vergonha, né? Porque é óbvio que não é coincidência, isso está acontecendo no dia em que ele vai fazer a sustentação oral, né? Isso lembra os julgamentos lá de Moscou, né? Em que o advogado dos réus, se ele efetivamente fizesse a defesa do réu, o Stalin mandava fuzilá-lo também. Quer dizer, o réu era condenado e o advogado era condenado junto. Né? Então, alguns advogados não tinham nem o que fazer, era uma coisa absolutamente formal, porque sabiam que se fizesse uma defesa efetiva, teriam punido. É um horror, né? É uma coisa assim de Estado autoritário, uma coisa deplorável.